Olá, meus queridos amigos. Sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire, estou com você em mais um EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Para você que já nos acompanha, que está sempre conosco, muito obrigada por estar mais uma vez aqui. E você que está chegando hoje, conhecendo o canal, obrigada também pela sua presença e aproveite e inscreva-se no nosso canal. Inscrevendo-se no nosso canal, você terá a oportunidade de receber as atualizações de todas as nossas aulas e vídeos. E aproveite, conheça também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Meus amores, meus queridos amigos, o que nós vamos estudar no dia de hoje? Vamos exatamente no nosso estudo 11, vamos entender o que a doutrina espírita nos explica, nos ensina sobre a inspiração de Pedro. E nesse momento, então, nós vamos exatamente compreender um pouquinho mais o que significa quando Pedro afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós vamos exatamente interpretar o sentido dessas palavras de Jesus quando ele responde: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, nessa passagem, vamos entender a afirmativa de Pedro, como ele pode ter assim se pronunciado, e vamos entender também a afirmativa das palavras de Jesus. Como você já sabe, nós trazemos inicialmente as ideias principais do nosso estudo e depois vamos lendo cada parte da passagem evangélica e trazendo maiores explicações. Então, dentro das ideias principais, vejamos: quem dizeis vós que eu sou? Jesus faz esse questionamento aos apóstolos. Então, a pergunta que nos serve de epígrafe, dirigida por Jesus aos seus discípulos, Pedro, iluminado pelas luzes do alto, assim respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A despeito, porém, dessa clara e concisa revelação, a cristandade, mal conduzida e mal orientada, faz da individualidade do Mestre tema de controvérsias. E pior do que isso, pedra de tropeço e pomo de discórdias. Com a afirmativa, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus confia a Pedro a orientação dos primeiros passos do cristianismo e a direção dos primeiros trabalhos da disseminação do Evangelho. Então, aqui nas ideias principais, nós já trazemos. A apostila, na verdade, já traz duas observações interessantes. No primeiro momento, colocando que essa afirmação de Jesus nem sempre foi adequadamente interpretada, exatamente porque colocaram ali, na figura do apóstolo Pedro, essa responsabilidade, no sentido de que ali Jesus estava dizendo que o evangelho, o cristianismo, seria implantado com base na figura de Pedro, como se ele fosse ali a linha mestra de todo o evangelho. E na verdade, a doutrina espírita nos explica que na verdade Pedro foi sim responsável, orientou os primeiros passos, a implantação dos primeiros passos do cristianismo. Mas a pedra, na verdade, não é Pedro, como normalmente as pessoas interpretam. A pedra, na verdade, é o Evangelho trazido por Jesus, exemplificado por Jesus. Então, a pedra angular é sempre Jesus e o Evangelho que tão lindamente ele nos exemplificou. Então, Pedro teve sua importância exatamente na direção dos primeiros trabalhos do cristianismo, sem a menor sombra de dúvidas. Mas a pedra é sempre o Mestre e toda a sua mensagem, e não o apóstolo Pedro.
Mas vamos então continuar e ver mais devagar o significado de tudo. Então, nesse texto, está lá no Evangelho de Mateus, Jesus pergunta: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas vamos ver o texto evangélico completo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20. Realmente, lendo essa passagem, nos dá a entender que Jesus estava, sim, colocando sob a pessoa, a figura de Pedro, toda essa responsabilidade. Porque ele diz aqui, quando ele diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Realmente, como se Pedro tivesse ali essa autoridade maior sobre todos. Então, de fato, é compreensível essa interpretação, mas a doutrina espírita vai então iluminar a nossa mente, e isso que é maravilhoso. Então, vamos, começando agora cada parte devagarinho. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Jesus valorizava as circunstâncias para ensinar. Por isso que nas passagens nós sempre vemos chegando, partindo, operando, ou seja, em atividade, em ação. Cesareia de Filipe, ou Filipo, era um lugar pacato e afastado, ideal para as pessoas emitirem opinião sobre Jesus, falando despreocupadamente de forma autêntica. Cesareia, então, deve ser interpretado de nosso como nosso campo pessoal, a intimidade do nosso ser, em momentos mais tranquilos, favoráveis à reflexão. Sob o influxo da meditação e da autoanálise, identificamo-nos com Jesus. Então, Jesus, naquele momento, aproveitando aquele local calmo, pacato, que permitia que as pessoas falassem despreocupadamente, falassem aquilo que na verdade ia dentro de seus corações, ele estava procurando aferir o nível de aprendizado desenvolvido pelos seus discípulos. E vejam, verdadeiro discípulo é consciente das próprias carências e tem necessidade de ser guiado por um bom mestre. São atentos observadores. Jesus estava ali na função de um mestre para educar, para orientar, para conduzir, para orientar realmente os verdadeiros discípulos e principalmente os seus discípulos, os seus apóstolos. Então, ele conhecendo e sabendo que Cesareia de Filipe era um ambiente propício para aferir esses conhecimentos, esse aprendizado realizado pelos discípulos e aproveitando que ali, naquele ambiente, as pessoas se sentiam mais confortáveis para dizerem aquilo que realmente pensavam, no sentido de não se preocuparem de estar sendo vigiadas, ele aproveitou esse momento. E o verdadeiro discípulo, ele é consciente das suas carências, das suas enfermidades, das suas fragilidades ainda. Por isso, muito observam para que possam aprender, crescerem e evoluírem. Então, essa Cesareia de Filipe tem essa ideia de campo íntimo, campo pessoal, propício às reflexões.
Aí Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Por que será que ele utilizou a expressão filho do homem? Existem conceituações diferentes acerca de Jesus. Há aqueles que o ignoram ou que o enxergam segundo as concepções do imediatismo humano, e os que, à semelhança de Pedro, apercebem-lhe a grandeza e a dimensão espiritual. Filho do homem é aquele que nasce, cresce e se evidencia pela capacidade de transformação de si mesmo, sob a tutela amorável de Deus. Então, nós percebemos que até hoje nem todas as pessoas compreendem a figura, a importância, quem era verdadeiramente Jesus. Há ainda os que ignoram, enxergam segundo as concepções do mundo, e há também aqueles que o enxergam como Pedro, como sendo o Filho de Deus vivo. O Filho do Homem, aí vejam que homem está em maiúsculo. A palavra foi escrita com a letra H maiúscula, exatamente nos mostrando que não era o homem imperfeito que nós conhecemos, o ser humano que todos nós somos, vindos ainda geneticamente de pessoas imperfeitas, mas o homem, ou seja, o Criador do universo, o Deus maior, aquele que nos deu a vida, que tudo sabe. Então, Jesus, nessa pergunta, já está ali dando o indicativo de quem ele é, Filho de Deus, certo? E, quando ele diz aqui, é aquele que nasce, cresce e se evidencia pela capacidade de transformação de si mesmo, sob a tutela amorável de Deus. Jesus nasceu, cresceu e se transformou, assim como todos nós um dia iríamos nos transformar. Ele também nasceu simples e ignorante, mas se transformou, se modificou, cresceu, evoluiu, se tornou um espírito crístico puro, sob a tutela amorável de Deus, nos dando aí, nos mostrando que nós também somos filhos do Criador e que, como ele, iremos um dia chegar a essa condição. Mas Jesus ali já apresentava, já representava a palavra de Deus na terra. Os apóstolos disseram: Mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Vejam, essa resposta evidencia que a ideia da reencarnação era corrente à época. Faltava, no entanto, maior entendimento dos seus processos. Tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. E como nós podemos observar que eles tinham conhecimento da reencarnação? Porque como é que eles falaram que Jesus era João Batista? Ou Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas? Aqui eu vou fazer duas explicações importantes. Primeiro, o fato de terem comparado ele a Elias, Jeremias ou outros profetas. O que eles estavam querendo dizer? Que Jesus seria a reencarnação dos espíritos que habitaram os corpos de Elias, Jeremias ou profetas. Para eles dizerem isso, eles sabiam que um espírito poderia retornar em um outro corpo, porque Jesus tinha um corpo diferente. Jesus nasceu criança e cresceu. Então não era a ideia de ressurreição que a Igreja Católica nos fala, mas é exatamente a ideia da reencarnação, que é nascer em um corpo diferente e não no mesmo corpo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, isso na parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, que os judeus conheciam a reencarnação, sabiam que ela existia. Só que eles achavam que apenas alguns espíritos mais elevados, missionários, tinham direito ou eram prestigiados com a reencarnação. Eles não sabiam que, na verdade, todos os espíritos a ela estão submetidos. Então, eles tinham pouco conhecimento dos seus processos, mas sabiam que ela existia. Agora, a interpretação com João Batista é muito interessante, porque João Batista era contemporâneo de Jesus. Embora a essa época, quando ele fez essa pergunta, João Batista já tivesse desencarnado, mas em tese eles disseram: bom,
como é que ele poderia ser João Batista, ou seja, a reencarnação de João Batista, se eles eram contemporâneos? Então, aqui, na verdade, não é que eles estavam dizendo que Jesus era o espírito que habitou o corpo de Elias, porque eles conviveram, então não seria possível. Mas, na verdade, que ele era um profeta, como João Batista, como Jeremias, ou seja, um profeta que veio à Terra também para falar em nome de Deus, mas que ele seria como um João Batista, um profeta como João Batista, mas não que ele fosse a pessoa de João Batista, certo? E aí Jesus pergunta: e vós? Quem dizem que eu sou? Ou seja, agora eu já entendi o que as pessoas dizem ao meu respeito. Mas e vocês? Vocês pensam a mesma coisa? E aí Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse momento, como nós falamos, nas ideias principais, ele estava ali para aferir o nível de conhecimento que tinham sobre o Messias divino e os seus ensinamentos. Pedro age como médium perfeitamente associado às forças do bem. A humanidade atual daria a resposta de Pedro? Possivelmente não. Possuímos limitações que se expressam em dúvidas, atavismos ou preconceitos. Somos testados continuamente, convocados a dar o testemunho da nossa fidelidade aos princípios divinos. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai nos ensinando que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Então aqui ele, ao mesmo tempo que ele quis saber o que o povo achava, ele aproveitou para questionar também os apóstolos, aferir o nível de conhecimento, de aprendizado que os apóstolos já apresentavam naquele momento. E é interessante que nós percebemos que Pedro ele estava ali completamente, perfeitamente inspirado pela espiritualidade superior, por Deus, porque a resposta dele foi certeira, foi perfeita. Nós, muito provavelmente, seríamos como o povo, não conseguiríamos ter a grandeza de espírito, esse olhar mais profundo no que tange a pessoa de Jesus. Muito provavelmente teríamos dito também, é um profeta, assim como tantos outros vieram. E aqui está em destaque essa parte final do parágrafo, porque diz que nós somos testados continuamente. A todo momento nós estamos sendo chamados, convocados a darmos prova da nossa fé, da nossa confiança em Deus, da nossa segurança acerca de quem Ele é. A todo momento, não em palavras, meus queridos amigos, mas em ações. Nós estamos sendo chamados a testemunhar a grandeza dos princípios de Jesus nas nossas ações diárias. Porque Jesus demonstrava a sua grandeza em palavras, mas essencialmente nos seus exemplos. E nós não queremos ser discípulos também? Nós também não queremos seguir o Mestre? Então, para isso, nós precisamos fazê-lo da forma mais completa possível, em pensamentos, palavras e ações, principalmente nas nossas ações. E Jesus, então, após essa resposta maravilhosa, iluminada, inspirada de Pedro, ele diz: Bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então não foi a herança genética que lhe fez identificar o Messias divino, mas a percepção espiritual que extrapola a matéria. Somente quem atingiu este piso evolutivo consegue captar padrões de ordem transcendente. O processo evolutivo, então, nos prepara para assimilarmos com propriedade o conteúdo de ordem espiritual. E céus, como um estado vibracional da alma em sua feição positiva de amor. Estado de bem-aventurança que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever. Então, duas observações igualmente relevantes nessa passagem que nós lemos aqui. Quando ele diz, não foi a carne e sangue quem tu revelou, ele quer dizer, não veio esse teu conhecimento da tua herança genética, dos teus pais, como nós sabemos que tem o nosso organismo físico, tem a herança genética dos nossos pais. Mas o conhecimento, isso é do espírito. E o conhecimento que ele apresentou naquele momento
não veio dos seus pais, mas veio exatamente do Mestre, quando ele diz: mas meu Pai que está nos céus, foi meu Pai, foi a divindade que te inspirou para que tu pudesses responder perfeitamente, para que tu pudesses saber a resposta. Então é isso que ele diz e mostra que a espiritualidade, a percepção, o espírito em si extrapola em muito a matéria, que a matéria é algo temporário para nós, necessário enquanto aqui estamos, mas que o espírito que é imortal, o espírito que na verdade está nesse processo de evolução e que está conectado à divindade, ele sim é que vai pouco a pouco, como diz aqui, percebendo, captando padrões de ordem transcendente. Mas só é capaz de captar esses padrões de ordem transcendente aquele que atingiu um certo nível evolutivo. Quem está ainda muito na base da escala evolutiva não consegue ainda alcançar tamanho raciocínio. Por isso que nós precisamos cada vez mais elevarmos-nos o nosso espírito, o nosso conhecimento, para que nós possamos ter condições de enxergar aquilo que hoje para nós ainda se encontra na obscuridade. E aqui quando ele diz, meu Pai que está nos céus, mais uma vez nós já sabemos que céu não é um lugar circunscrito, mas um estado vibracional da alma, um estado de felicidade, de alegria, de paz, de harmonia, de bem-aventurança, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever. Então utilizou-se a palavra céu para identificar esse estado de felicidade, de perfeição, de bem-aventurança. Mas, repitamos, não é um estado, uma região circunscrita. E aí Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Pedro é a nova personalidade que deverá alicerçar a edificação do templo de Deus vivo. A construção, olhe a importância agora da palavra, do que nos diz a doutrina espírita. A construção do cristianismo não está assentada na pessoa de Simão Pedro, propriamente dita, na pessoa dele, mas na pedra, entre aspas, no sentido de revelação ou de fundamento espiritual. Agora vem, a pedra, a palavra de Jesus, é que torna-se a pedra angular de toda a verdade, de todo o cristianismo. É a pedra da consolidação do novo edifício da fé, erguido sob as ruínas do antigo, sob as ruínas do eu, sob as ruínas do orgulho, da vaidade, do poder, dos cultos exteriores. Então, como nós vimos nas ideias iniciais, principais, claro que Pedro foi fundamental para a estruturação da igreja, sim. Foi Simão Pedro que fundou a primeira igreja, a Casa do Caminho. Então, claro que ele foi fundamental para organizar, direcionar, mas na verdade a pedra não é Pedro, embora o significado da palavra Pedro, do nome Pedro, seja também pedra, mas não é nesse sentido. A pedra angular, como diz aqui, será sempre a palavra de Jesus, porque é ela que consolida a fé dentro dos nossos corações e que nos impulsiona para a frente. E aí, aqui, ele diz aqui, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre Pedro, não, sobre a sua palavra é que ele, na verdade, vai construir a sua igreja. Igreja no sentido material? Claro que não. As palavras de Jesus eram todas direcionadas para o aspecto espiritual. Igreja no sentido de congregação dos ensinamentos do Cristo. Então, a palavra igreja traz o sentido de congregação dos ensinamentos do Cristo, interpretados em espírito e verdade, concretizados nas manifestações de amor ao próximo. A palavra inferno tem o significado de ignorância, treva, erro, conflito.
Com o advento da doutrina espírita, mais criaturas estão sendo retiradas do desespero, da revolta, para as faixas do entendimento e da harmonia. Então, igreja aí não é a igreja física, a instituição material, mas a congregação dos ensinamentos do Cristo, ou seja, sobre essa pedra angular, sobre as palavras de Jesus, é que nós iremos congregar esses ensinamentos que vão oportunizar o crescimento, a evolução e o desenvolvimento das criaturas. Percebem, então, meus queridos amigos, como nós devemos interpretar essas observações, essas palavras de Jesus? Assim também no que tange a palavra inferno. Igualmente como o céu não é um lugar circunscrito, inferno também não é. Representa ignorância, treva, erro, conflito, imperfeição, impureza. Enquanto o céu é um estado de felicidade, de bem-aventurança, de harmonia e paz da alma, o inferno é o oposto. E a doutrina espírita, sempre com a sua lucidez, com a sua clareza, com a sua lógica, com o seu bom senso, é exatamente o Consolador prometido que vem aí nos explicar, nos esclarecer acerca de todos esses ensinamentos, para que nós possamos bem interpretá-los segundo o que, na verdade, Jesus queria nos dizer. E aí Jesus continua dizendo a Pedro: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus fornece os meios de libertação, a palavra, o ensinamento, o exemplo, mas cada um exercita o livre-arbítrio. Chaves é um código que transforma propostas de espiritualização humana em realidade tangível, sob a fé raciocinada. Então, chaves, porque nós vemos ali que Pedro, sabendo e tendo conhecimento das palavras do Cristo, trazia ali um código, uma meta, uma proposta de transformação da humanidade, para que nós pudéssemos nos espiritualizar. Mas é claro que nós, tendo o nosso livre-arbítrio, poderíamos utilizar esses recursos, essa chave, essas palavras para nos libertarmos das nossas próprias imperfeições, ou nós poderíamos não aproveitá-la e continuarmos aprisionados, escravizados ao mundo. O verbo dar indica ação e está conjugado no futuro, revelando que, em decorrência do bom uso do livre-arbítrio, alguns espíritos já conseguiram a liberdade aguardada, outros estão ainda no processo. Cabe a nós abrirmos as portas do entendimento. Somente quem se liga de maneira segura aos ideais que elege poderá obter forças para desligar-se e desvincular-se das dificuldades ou dos equívocos a que se jungiu no passado. O mal escraviza, prende. Já o bem liberta, expande e eleva o ser. Nos mostrando aqui, quando ele diz: o que tu ligares na terra será ligado nos céus, significa que as palavras do Evangelho que tu trouxeres, passares, exemplificares às pessoas, se elas forem seguidas na terra, consequentemente, o que ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que as pessoas que estiverem na terra já vivenciando o Evangelho, igualmente serão felizes no plano espiritual. Quem já encontra a felicidade do bem, da prática da caridade na terra, automaticamente já está ligado no que tange ao céu, no que tange à vida espiritual, no que tange à elevação da alma, no céu também, no plano espiritual também. Mas o que desligares na terra será desligado nos céus. Aquele que está desligado das palavras do Cristo na terra, igualmente estará no plano espiritual. Porque nós somos aqui o que nós somos lá. Nós somos lá o que nós somos aqui. O fato de nós estarmos temporariamente na matéria torna a situação daqui um pouco mais desafiadora pelas injunções da matéria. Mas nós precisamos procurar nos libertar do mal, do erro, já aqui.
para que nós possamos usufruir do bem, do amor e da verdade no plano espiritual também. Por isso que diz: quem estiver ligado com o Cristo na terra, no céu igualmente. E quem aqui estiver desligado das palavras do Cristo, no céu igualmente. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Só o amadurecimento e a iniciação espirituais poderiam favorecer o entendimento de que era o Messias aguardado. Revela a maturidade espiritual quem sabe identificar o momento em que um fato ou uma informação devam ser divulgados. Ora, meus queridos amigos, Jesus sabia que nem todos estavam preparados para essa verdade. De que adiantaria revelar toda essa verdade para crianças espirituais? Para crianças, espíritos que ainda não têm a compreensão. E Jesus teve essa resposta quando ele perguntou: quem dizem que eu sou? E ali as respostas, nenhum deles disse: tu és o filho, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Disseram que ele era um profeta ou a reencarnação de algum profeta. Então ali nós já temos condições de perceber o nível de maturidade espiritual. Não saberiam identificar quem era Jesus. Então não era ainda o momento de revelar essa verdade. Não é que ele queria deixar isso a sete chaves, como um segredo. Não. É que ele sabe que para tudo tem um momento. E não era ainda o momento de revelar-lhes essa verdade. Certo? Então, que nós possamos, meus queridos amigos, trabalhar em nós esse olhar espiritual, essa ampliação dos valores espirituais e principalmente que nós possamos aproveitar todas as oportunidades diárias que nós tivermos para que nós possamos vivenciar na prática as palavras do Cristo, essa pedra angular que nos aproxima de Deus e nos distancia das imperfeições e das vidas ainda impuras e equivocadas. Meus amores, meus queridos amigos, aqui nós vamos finalizando então mais uma aula. Deixo para você aqui as nossas redes sociais, nosso e-mail, nosso site, nossos telefones de contato, nosso telefone de contato. Lembrando apenas que você pode acessar o material do nosso estudo no nosso site, na aba Sala de Aula. Você se torna um membro do canal, é completamente gratuito. E aí você vai poder fazer o download gratuito de todos os materiais que nós damos nos nossos cursos. Mas precisa ser um membro do canal, ok? E não deixe de acessar no YouTube, então, as nossas outras aulas, as nossas outras informações, palestras, vídeos, cursos para você. O que não falta no site do Centro Espírita Online Casa de Jesus é conteúdo para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Meus amores, meus queridos amigos, espero que você tenha gostado. Se você gostou, agradecemos se você puder curtir o nosso vídeo. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida sobre algo que nós tenhamos comentado, por gentileza, coloque nos comentários do vídeo a sua dúvida e nós vamos com certeza responder para você com muito carinho. E se você acha que este vídeo será útil para alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, muito obrigada. Um grande beijo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.